Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e no assunto de hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que é o câncer de mama, principalmente entre mulheres com menos de 40 anos. Nossos convidados hoje, Ângelo do Carmo Silva Mates, que é médico, ginecologista, obstetra, mastologista, especialista em mastologia e coordenador da disciplina no curso de medicina da UNAERP. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Prazer é todo meu, realmente é uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder falar da nossa população toda que assiste ao seu programa, porque realmente você está com um tema muito importante para todas as mulheres, especificamente o que você colocou, mulheres abaixo ou nessa faixa de 30 a 40 anos. Muito obrigada. E Juliana Vendrúsculo, psicóloga e professora do curso de psicologia da UNAERP, especialista em psicologia hospitalar. Juliana, muito obrigada também pela sua presença aqui para compor o nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, Flávia. Realmente, como o professor falou, é um assunto muito importante e que é muito relevante que a psicologia possa participar dessa discussão e contribuir para a qualidade de vida dessa mulher. É verdade. Doutor, até eu estou com os dados aqui do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, eu queria abrir até com esses números, porque eu acho extremamente importante a gente relatar isso, que o câncer de mama já é sabido que é um câncer mais comum entre mulheres no mundo e também no Brasil, e depois do câncer de pele, é isso, né, doutor? É verdade, com Respondendo certeza. a cerca de 28% dos casos novos a cada ano, segundo o Instituto. É isso, doutor? Exatamente isso. E isso faz com que a preocupação, tanto do governo, nas campanhas, para que as mulheres fiquem atentas a esse problema, se faz muito necessário. Por isso que um programa como o seu, para alertar essas mulheres que, pelo menos, já começam a pensar nesse problema da mama, e aí elas vão buscar mais precocemente sinais e sintomas, que esse seria o foco principal para uma cura resolutiva da doença, que é o câncer da mama. Se você pega especificamente no Brasil, quantos casos novos nós vamos ter no ano, nós vamos ter em torno de 55 mil casos novos. E dessa população também nós temos em torno de 10 mil mulheres que morrem do câncer de mama. Olha só. Esse é o problema mais grave. É a morte, não é nem tanto a descoberta do câncer, porque o câncer, se descoberto precocemente, com certeza elas curarão. Embora tenha um assunto super importante, aproveitando a professora, que eu costumo dizer, e todo mundo sabe disso também, não adianta curar o câncer se você não devolve a saúde para a mulher. E esse é um papel importante da psicologia. Curamos o câncer, a mulher fica sem o câncer da mama, mas se ela ficar sem mama, muitas ficam doentes por falta de saúde. A questão ela não estética, tem o né, câncer. Juliana? Como é que vocês tratam isso? Como é que a psicologia pode ajudar nesse caso, né? Então, a gente está falando, a gente já iniciou aqui, o professor já iniciou uma questão importante ser colocada, quer dizer, a mulher recebe o tratamento, ela cura, mas ela, no motivo de tratamento, ela tem que tirar uma mama. Ou as duas mamas, né? Dependendo de cada caso. Isso também faz uma mulher adoecer. E a gente está falando de um tipo de câncer que afeta a imagem corporal de uma maneira muito brutal quando tem a mastectomia. E num padrão estético que ainda a gente tem como relevância, né, na nossa cultura, a questão dos seios. E esse aspecto da cura e do devolver a saúde é muito importante. Por quê? A gente até encontra mulheres que podem não querer a reconstituição e ainda assim estão bem e se sentem saudáveis, retomam a sua vida como mulheres, inclusive a vida sexual, a vida afetiva. Agora, é importante que ela viva todas essas etapas do tratamento. Então, desde o diagnóstico até o tratamento, que ela possa entrar em contato com esses sentimentos. Porque ela pode, a gente tem até o caso da mulher que faz a reconstituição,
o médico se esforça até para devolvê-la fisicamente, esteticamente íntegra, mas ela ainda se sente mutilada, né? Então, na psicologia, a gente usa um termo que é a cronicidade da doença. A pessoa está curada. É o que o doutor falou agora, mas ela não se sente totalmente, seria isso, curada. Ela está curada. Parece que foi um estigma. Ela pode estar até com a reconstituição da mama, mas ela vivencia ainda a maneira de doente. Então, o relacionamento afetivo, conjugal, com parceiros fica comprometido e outras coisas mais. Da vida dela, do dia a dia, da rotina dela. Isso que a Juliana falou é super importante, exatamente para a abordagem dessa mulher, ou da mulher em geral com o câncer de mama. Então, qual é o papel do profissional que vai lidar com essa mulher? Preferencialmente, é não estragar a mama da mulher, deixar a mulher o mais próximo do que ela é. Porque mesmo que você faça algum procedimento e ela se vê no espelho com aquela cicatriz, com aquela marca, mesmo que você conseguiu uma reconstituição ideal, às vezes para o médico, mas não para o paciente, que é uma outra coisa, é o que a Juliana falou, ela pode estar curada do câncer, mas a saúde dela não está legal. E isso era muito visível, muito mais sério, quando antigamente a mulher ficava mutilada. Graças aos últimos governos aí, pelo menos já temos uma lei que permite com que as mulheres façam a reconstituição de mama. No mesmo momento que ela retira o... No momento que retira. Então, isso foi um grande avanço e é o que tem que ser buscado. E porque a gente vê também uma outra questão, né, Juliana? Essa assim, porque algumas mulheres conseguem superar a doença mais facilmente e outras não? E a gente sempre escuta assim, mas você vê, ela tem mais garra, ela não se abateu com a doença, não se entregou. Tem isso, né? Então, eu acho que de um modo geral, a gente pode dizer que tem, mas com muito cuidado de não atribuir a um caráter moral ou a força de vontade. Porque aí eu costumo dizer que quando isso recai sobre um paciente, e aí não é só a mulher, ela vai ter dois problemas. A doença e esse preconceito de que ela está triste ou de que ela não está conseguindo lidar com a situação, porque ela não tem força de vontade. E não é isso. Entendi. Né? Então a gente não pode dizer que isso, não ter essa força de vontade vai fazer com que a doença... Não é simplista assim. É que assim, é o senso comum que fala, né? Isso. Então eu prefiro dizer que quando ela adoece, ela vive um luto. O luto de uma vida saudável, o luto de não passar por essa experiência. O que nos dá um certo conforto no cotidiano é achar que com a gente não. Né? E aí acontece. É um luto. Ela vai precisar vivenciar esse processo de luto, vivenciar essa dor. É natural, eu acho que o doutor acompanha isso, ter desânimos que ela chega para o médico e fala, eu não vou conseguir. E o médico vai lá e incentiva. O psicólogo acolhe esse não vou conseguir, dá espaço para isso se manifestar, para que ela crie recursos e passe a enfrentar a situação. Mas não é uma questão simplista de força de vontade, são recursos psíquicos. E que cada um tem o seu. Ou tem poucos. É verdade. Você falou uma coisa extremamente importante, né? Essa questão, não vai acontecer comigo e de repente você se vê nessa situação. E eu queria levantar uma questão, doutor, se isso é possível explicar, porque a gente, hoje em dia, a gente fala assim, você conhece alguém que tem câncer de mama? Antigamente era uma coisa assim muito mais distante e hoje você conhece alguém na sua família, uma pessoa muito próxima, um amigo, né? Então assim, a prevalência desse tipo de câncer é muito grande, né? E assim, cada vez mais próximo, né? Então, existe a questão da hereditariedade, é uma questão da nossa sociedade. O que a gente poderia dizer que esse número tão crescente? O que a gente tem com certeza sabido é que o câncer, todos nós temos essa propensão para ter o câncer. Nós temos mecanismos de defesa e mecanismos promotores. Esse é o básico para todos nós. Então,
nesse contexto genético em que a gente tem genes que vão promover a doença e gene que vai suprimir esse gene, esse equilíbrio se mantém nas pessoas que estão saudáveis. E em determinadas situações, que a gente pode dizer condições epigenéticas, essas situações é que dá esse desequilíbrio. Uma vez com esse desequilíbrio, pode o câncer começar a desenvolver. Então, o que é que seria essas situações? Veja, sabidamente, algumas mulheres já têm o gene alterado. São esses casos hereditários que você falou, que é responsável, no máximo, em torno de 10% de câncer de mama. Então, 10% das mulheres que têm câncer já nascem já com essa predisposição genética, que é uma mutação... Que é familiar. Não é nem familiar, é genético mesmo. Ela tem a mutação do cromossomo A13, 17, que é o BRCA1, BRCA2, e esse cromossomo alterado, então, é fácil, com a idade, ele já ter esse desequilíbrio, porque são dois genes que estão ali. O restante da população, que aí a gente fala diversos fatores, não vou dizer com certeza, mas pelo menos a minha convicção pessoal, um ponto muito importante é o problema de irradiação. A gente tem que estar muito mais atentos para os problemas de irradiação. Por exemplo? Por exemplo, a criança nasce, uma menininha, a mãe leva no pediatra e a mãe exige que faça uma radiografia do tórax. Mas, doutor, o senhor não vai fazer uma radiografia do tórax? A menininha, quando nasce, ela tem um botão mamário que todas as células dela são células capazes de serem mutadas. Não tem maturação celular ainda. Mais sensível. A mama de uma mulher amadurece quando ela deu mamar por 2 anos. Toda mulher que não amamentou tem mama imatura. A mama imatura tem células que sofrem essa mutação. E eu pergunto, qual a mulher que tem mais proteção para não ter o câncer de mama? É a mulher que, com até 25 anos, amamentou por 2 anos. Essa mulher tem proteção. Agora, por que uma mulher de 18 anos pode ter câncer de mama? Porque antes da maturação da mama, ela deve ter tido alguma alteração. Por exemplo, esse tipo de radiação. Vocês não vivenciaram, mas, por exemplo, eu vivi no curso, quando eu fazia curso de medicina, ainda no idos lá de 70, 80, o ultrassom estava iniciando, nós fazíamos diagnóstico de gravidez a termo, fazendo o raio-x da barriga da mãe. Antes do ultrassom. Quer dizer, né? Porque não havia esse conhecimento, né? Esse é o problema. Entendi. E quantas menininhas que nascem aí, nasceu, bebeu água do parto, vai lá, raio-x, é puro botão mamário isso aqui. E por que a mulher com 25 anos, ela tem a proteção? Porque a mulher entra no mercado de trabalho a partir dos 20, 25 anos. Portanto, quando a mulher amamenta depois de 25, ela já teve chance de ter irradiada a mama. É uma explicação que para mim é muito lógica. Isso aí eu acredito que com o tempo vai, mas é muito difícil ter essa comprovação. Mas você vê dados. Quando caiu a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, o índice de câncer de mama em japonês aumentou muitíssimo, fora do padrão normal de incidência de câncer de mama lá no Japão. Às custas do quê? Da irradiação da bomba. Então, o fato da mulher entrar no mercado de trabalho a partir de 25, e tem leis, agora até não sei se ainda está essa lei, mas era obrigatório uma mulher começar a trabalhar, levar o raio-x do tórax. Aí é um problema. Não sei se vocês já fizeram para trabalho, mas... Não me lembro Mas você não lembra, mas há 10 anos atrás existia um exame que chamava abreografia. Já ouviu falar da abreografia? Sim. Era para fazer raio-x da tuberculose. Quantas mulheres fez exame de tuberculose com a abreografia? Isso é raio-x. Será que não é isso que está repercutindo atualmente? Que seria... Além disso, tem radiação solar. Ativa, né? Isso. Essa é a minha visão, que eu encontro uma explicação
mais clara para isso. Então, a mulher que tem menos proteção para o câncer de mama, quem é? Quem tem mais de 35 anos e nunca amamentou. Veja, a que tem mais proteção é que amamentou até 2 anos, até 25. E a que tem menos, de 35, que nunca amamentou para frente. Então, a gente vai voltar nesse assunto, Perfeito. Né? Exatamente porque o tema é essa questão do câncer em mulheres mais jovens, né? Mas a gente vai só para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Olá, voltamos com Entre Aspas e o assunto em debate de hoje é o câncer de mama. No primeiro bloco, doutor, o senhor levantou uma questão importante, né, a questão da irradiação, né, que há estudos sobre isso, né, há também a sua expertise, o seu trabalho nesse sentido, e que explica um pouco, né, o que a gente tem visto hoje de aumento, talvez seja mais um desses fatores para a gente pensar lá na frente se realmente a questão da radiação em crianças mais jovens, nessas mulheres, ou até mesmo na idade, a questão da amamentação também que o senhor colocou. Eu queria falar do dado exatamente que é o tema, né, da nossa discussão, do câncer de mama, então, nessas mulheres mais jovens, né, que é cometido. E segundo o INCA também tem os dados de acréscimo de 3%, né, no universo de mulheres que estão com câncer, 3% são mulheres com menos de 40 anos. E aí eu faço a pergunta, você falou no final do nosso primeiro bloco, essa questão. Então, a mulher que tem o filho tardiamente, que é o que vem acontecendo, né? Então, ela vai amamentar depois dos 30, né? Até 40 anos, né? Que é uma opção hoje da mulher moderna. Então, ela não está protegida. Seria isso? Exatamente. O que ocorre? A mama da mulher, ela amadurece. O que seria esse amadurecer? Ela selecionar ou fazer com que as células primitivas, células troncos, sejam células de mama verdadeiramente. Então, não tendo essa célula primitiva, ou célula tronco, que é a célula que sofre a mutação, não tendo, a chance de ter câncer cai muito. Ao passo que ela não amamentando, as células estão todas lá. Então, uma mulher que vai viver mais tempo de uma célula tronco sofrer a mutação. Sofrendo essa mutação, a célula mutada é que vai dar o start para iniciar o câncer da mama. Isso pode ser a explicação, então, para esse índice? Uma das, não sei? Acredito que eu, pessoalmente, tenho isso como um dos fatores mais importantes para esse aumento de câncer de mama em mulheres jovens. Em mulheres jovens. Porque, hereditariamente, nós temos 5% a 10% no máximo responsável. E esse aumento é real. E da onde vem? A modernidade e o que usa muito hoje? Muito exame, e o raio-x faz parte. O que eu acho, assim, de opinião, que o raio-x é fantástico, é necessário, precisa em determinadas situações, mas tem que ter indicações precisas, não ser tão alargado a fazer qualquer exame. A mulher chega no médico, o senhor tem que me fazer o raio-x, o senhor tem que... Isso que eu acho que a mulher tem que conscientizar. Tem que fazer realmente quando precisa, porque esse é o custo-benefício. Exatamente. E ocorre isso, a mulher chega, hoje o paciente chega e quer que você pede o exame. Ou o médico mesmo que também passa, né, doutor? Tem isso, né? Pode ser até também. Porque os estudos talvez não tenham se aprofundado nesse sentido. E, Juliana, isso muda nessa questão que a gente fala, então, temos mulheres mais jovens, né? A questão desse apoio psicológico dessa mulher, né? Então, não que a mulher mais velha não vá ter, né? Que é uma crença também, que é uma crença, né? Mas, assim, existe uma forma diferente de fazer esse apoio para essa mulher? Ou ela vem mais despreparada? Não existe alguma... Olha, eu acho que a gente tem crenças e que com o momento cultural, histórico, vai desfazendo também. De que uma mulher mais velha, necessariamente, ela teria menos preocupação com a questão estética ou até com a questão da vida, né? Do tempo de vida. E não necessariamente é assim. O que eu acho que a gente pode dizer é que a mulher jovem, ela tem demandas
e planejamentos que ainda estão em efervescência. Filhos pequenos, uma carreira, né? Um recente casamento, alguma coisa assim, né? Projetos de vida, né? Que não dá pra gente dizer que vai ter mais dor, mais sofrimento que a outra, mas são projetos que ficam interrompidos se ela não tiver essa assistência geral, global. Porque essa mulher jovem, ela pode, como pessoas que eu já acompanhei, ter uma interrupção do trabalho, por exemplo, por um período, um afastamento, mas ter uma assistência, um cuidado de tal forma que ela não se sinta completamente desligada, desconectada inativa, do mundo, né? Inativa, improdutiva, para que ela retorne, para que ela consiga voltar. A sua rotina, né? A sua rotina. E nesse caso, a família também deve receber, então, um apoio para poder ajudá-lo? Muito. De modo geral, né, a família como um todo. Então, se a mulher tem filhos, que esses filhos, a gente sempre fala... eu trabalhei muito tempo na oncologia pediátrica. Então, a gente falava sempre dos pais. Quando a gente trabalha com adulto, a gente não pode perder de vista os filhos, principalmente quando são crianças, de entenderem o que está acontecendo. Às vezes as famílias e o paciente, eles fazem um pacto de silêncio. O que é isso? Todo mundo sabe o que está acontecendo e ninguém fala. E todo mundo sofre calado. Como se fosse proibido falar o nome da doença. Estou com câncer, estou em tratamento. Esse é um aspecto que um programa como esse e campanhas ajudam muito, porque tiram ou tentam tirar esse estigma. Quando eu era criança, eu não podia falar câncer. Não. Tinha que falar aquela doença aquela ruim, doença. Ela morreu daquilo. Morreu daquilo. Mas daquilo o quê? Então, cuidar das crianças, cuidar dos pais dessa mulher adoecida e principalmente do companheiro ou companheira dela. Sim. Né? Porque isso envolve a intimidade desse casal, seja um casal de duas mulheres ou um homem e uma mulher, e que também tem um sofrimento, não só no sentido de, não entendeu e abandonou, não, tem um sofrimento, também tem uma perda. Sim. Porque tem uma perda real da saúde ou da questão física e uma ameaça, né? Tem uma ameaça pairando ali e precisa cuidar dessa família como um todo. Sim, para conseguir se restabelecer, não só fisicamente, mas também psicologicamente. Né, até para voltar para o mercado de trabalho. E eu acho que isso está dentro das diretrizes da saúde no país, né? A integralidade do cuidado. Isso, você tem toda a razão, porque na realidade a mulher acometida de câncer de mama, a família toda está comprometida. Não pode ter a visão da mulher. O papel que você está colocando é fantástico. A família tem que dar todo esse apoio. A mulher tem que se sentir amparada, além de se sentir curada, porque se a família não dá esse acolhimento, isso, né? O que ocorre muitas vezes? A imunodepressão que vai ocorrer. Então, uma mulher que tem problemas pessoais, o combate à doença, porque o organismo é que está fazendo esse combate aí. Então, se ela está psicologicamente mal, que a família não está dando suporte, com certeza fica mais difícil dela recuperar. E precisa ter o cuidado do cuidador. Exatamente. Né? E esse cuidador pode ser um filho, um marido, seja ou quem a for. Companheira, né? Nesse caso. E muitas vezes o próprio médico. Com certeza. A equipe, muitas vezes precisa de uma retaguarda, porque é um trabalho árduo, né, doutor? Com certeza. É difícil. É complicado. Doutor, você falou dessa questão da irradiação, mas a gente vê muito outros fatores de risco na questão das mulheres, principalmente falando desse tipo de mulher. Na questão... Eu coloquei aqui alguns fatores e eu queria até lhe perguntar se isso procede. A questão ter a menstruação precoce ou a ausência da gravidez, obesidade, colesterol alto, a questão da reposição hormonal também, né, que se fala muito, né? Especificamente, eu acho que o fator mais importante nisso tudo é a maturação da mama. Que você já contou. Então, eu acho que esse programa tem esse papel fundamental para estimular as mulheres à amamentação. Óbvio que a menina de 15 a 16 anos não precisa e não deve amamentar.
Se pudesse, era bom, porque se tivesse que dar um conselho para a mulher... Vai ser difícil isso. A mulher hoje... A mulher hoje protelando, nem quer ter filhos mais. Ela tem, É. assim, esse poder. Olha, eu não quero ter, você tem essa escolha, Mas né? se eu tivesse que dar um conselho para a mulher, como é que eu posso me proteger de câncer de mama? Dê leite, amamenta. Porque só aí... Doutor, muitas mulheres vão mandar um e-mail para o senhor, mandar aqui para a TV, falar assim, mas esse médico não entendeu, eu não quero ter filhos, eu não quero... Mas o que ela quer? A pergunta é essa, o que você quer? Você quer proteger de câncer de mama ou não? Mas isso não significa também que vai ser cometida de câncer, se não deu porque mamar, fez uma ter. opção, E que né? Com deu, não vai ter, certeza. né? Porque depende desses outros fatores. Um deles é a radiação. Sim, óbvio. que nós mencionamos aqui. E aí você tem, se for analisar todo o contexto, tem muita coisa que entra no contexto. Essa questão, eu falei várias coisas aqui, mas assim, hormonal, reposição hormonal que todo mundo fala. Então, também é isso. É polêmica. É polêmico. A minha visão de mastologista, nós temos 2 tipos de hormônio específico da mulher e do ser humano. Nós temos 3 mais específicos para isso. O homem, principalmente, a testosterona, a mulher, o estradiol e a progesterona, que é um hormônio do período, principalmente, da gravidez. Então, assim, mulher e homem. Homem tem testosterona, mulher tem estradiol. Quando a gente chega numa idade mais avançada, o que nós perdemos? O estradiol, a mulher e o homem perdeu a testosterona. Isso que é a reposição hormonal. O que é que precisa para repor? A progesterona é hormônio de gravidez, não é hormônio para repor para a mulher. Então não tem essa necessidade de repor progesterona. A necessidade é repor estradiol. E aí a gente pergunta, mas o estradiol, ele realmente é um promotor? Aí talvez até a gente possa entender como promotor para câncer de mama, mas ele é só promotor se a mulher não amamentou, irradiou, teve lesão e tal. Entendi. A mulher que não tem nada, a mulher que não teve, só, né? não tem problema. Ela pode fazer a sua reposição, que é ideal para melhorar a qualidade de vida de mulher. Felizmente, somente 40% de mulheres é que necessitam da reposição. Olha só, nem sabia disso. O que ocorreu antigamente foi uma chamada para todas as mulheres fazerem a reposição. hormonal. E não há necessidade. Não há necessidade, porque na verdade 40% de mulheres que são sintomáticas da falta desse hormônio. Entendi. E 60 vão passar em brancas nuvens. Na torcida, então, para cair nos 60. Cair nos 60. Esse é o ponto. Janina, a gente está nós estamos indo para o fim do nosso programa. Eu queria que você pudesse alertar assim, as mulheres que estiverem aqui assistindo, os familiares e que estiverem nessa situação e precisarem hoje de um apoio psicológico, onde elas poderiam procurar, falando especificamente aqui de Ribeirão Preto. Existem alguns serviços, né? Que é muito conhecido, é o REMA, que fica na Escola de Enfermagem, né, doutor, da USP. E aqui na UNAERP a gente tem a clínica de psicologia, que tem o período de inscrição para psicoterapia, mas a gente tem, durante todo o ano, em horários diferentes, o plantão psicológico, que é um atendimento que não há necessidade de marcar um horário. A pessoa fica sabendo do dia do dia que ocorre naquele semestre. Esse semestre vai ocorrer de quarta-feira, entre 11h30 e 1h30. É só chegar, dar o nome, fazer a inscrição e a pessoa é atendida. Então, ela pode procurar esse serviço. E a gente tem também aqui um grupo de luto. Vou explicar por que eu estou falando do luto. Eu disse agora há pouco do luto de perder a condição de estar saudável. Então, não é relacionado à morte. A morte física, não, né? Mas de perdas. Perda da condição de estar saudável. Perda do cabelo, e que isso certamente, né, falar sobre isso certamente contribui para a restauração dessa saúde integral. Então, estamos disponíveis aqui. Então tá, olha, essa dica muito importante. Só vou complementar que a perda precisa trazer insatisfação. Sim. Porque eu perdi meu cabelo e estou feliz. É verdade. Olha, doutor, eu já faço o convite aqui, porque nós não falamos de diagnóstico, de tratamento, até de algumas prevenções. Falamos um pouco, né? Sim, obviamente colocou. Mas, assim, realmente, o assunto é tão amplo, né? Com certeza. E hoje em dia, a gente tem tanta divulgação de informação, a gente realmente fica muito perdido com tanta divulgação. E às vezes você fala assim, isso pode, isso não pode. Então, eu já faço o convite aqui para um retorno
retorno para a gente Tudo bem. avançar mais nessas questões, já que o assunto é tão importante hoje e as mulheres estão, assim, sendo acometidas, infelizmente, por essa doença. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Estamos às ordens aí na universidade, sempre que precisar, viu? Muito obrigada. Juliana, também muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.